todos, sejam bem-vindos. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham através do Facebook. Intenções da missa. 7º dia, Guido Marques. Falecidos: Paulo César Marques, Sueli Araújo Lima, Maria Aparecida Lima, Lourdes Faustinelli Marcati, Pedro Maximino dos Santos, Marlene Massaroli, Adelina Mendes, Dorvalino Pires. A Igreja, vinha amada do Senhor, tem os braços abertos para acolher a todos. Como comunidade reunida em oração, para dar as graças a Deus e acolher sua palavra, somos convidados a cuidar dessa vinha, para que produza frutos de paz e justiça. Celebremos em comunhão com a Igreja Missionária, que neste mês nos recorda que a vida é missão. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham e celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa do 27º domingo do tempo comum. Iniciando o mês de outubro, que é o mês missionário e que é o mês também dedicado à nossa rainha e padroeira, nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que venham as tão esperadas chuvas. Todos nós estamos padecendo muito com este calor, tanto nós quanto os animais, a natureza, e nós queremos pedir a intercessão da nossa Mãe querida para que venham as chuvas, trazer frescor, trazer alegria para toda a criação de Deus. E para celebrarmos dignamente este santo mistério, peçamos a Deus nosso Senhor que tenha piedade de nós, pecadores, e que perdoe os nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões,
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Alegremente cantemos o nosso hino de louvor a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de vida do Deus da paz. Ela visita nossa comunidade, vinha do Senhor, cercando-nos com os cuidados do Pai e tornando-nos férteis em frutos de bondade. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar.
Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis iniquidades. Esperava obras de bondade, e eis iniquidades. Palavra do Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Voltardes, para nós seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em oração e súplicas, acompanhada de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro e respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebestes de mim, o que de mim viste e ouviste. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros
que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus será tirado de vós e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs caríssimos que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook. Para compreendermos bem o texto do Evangelho segundo São Mateus que acabamos de ouvir, iluminado muito especialmente pelo texto da primeira leitura, tirado do livro do profeta Isaías, precisamos colocar este texto do Evangelho dentro do contexto em que se deu este acontecimento narrado para nós pelo evangelista. A mesmíssima coisa que fizemos no domingo passado. E qual é o contexto? Jesus já se encontra na Cidade Santa, em Jerusalém. Estão próximos os dias da sua paixão, morte e ressurreição. E o que Jesus continua encontrando da parte das autoridades religiosas do povo de Deus é uma atitude de total fechamento, de total intolerância em relação à palavra do Evangelho que ele veio trazer para todas as pessoas. E é justamente por isso que Jesus usa parábolas e palavras duras, provocativas, para despertar no coração daqueles homens, aqui chamados sacerdotes e anciãos do povo, para despertar no coração deles este desejo de acolher o Evangelho e assim acolher o dom da salvação que Jesus veio trazer para todas as pessoas. Se nós não compreendemos isto, nós não compreendemos o sentido destas parábolas que nós estamos meditando nestes domingos na liturgia da Santa Missa. É preciso compreendermos bem para vermos que a mesma atitude de fechamento em relação ao Evangelho que Jesus encontrou nas autoridades religiosas do povo judeu, ele pode encontrar também em nós nos dias de hoje. Ainda que nós, todo domingo, estamos na igreja, rezamos em casa, isto e aquilo. A liturgia destes domingos é um questionamento muito sério se de fato nós acolhemos o Evangelho em nossa vida e nos deixamos transformar por ele,
ou se nós apenas pensamos ter acolhido, enquanto na verdade o nosso coração está bem longe do Evangelho que Jesus trouxe para a inteira humanidade. Muito bem. Jesus diz na parábola que um certo homem, proprietário de uma vinha, para um lugar distante, arrendou a sua vinha a vinhateiros. Isto era um costume muito comum no tempo de Jesus. Alguém era dono de um terreno. Este alguém arrendava o seu terreno para que outras pessoas pudessem semear, pudessem trabalhar e assim colher os frutos, que seriam divididos, não é, em ambas as partes, em partes iguais. E o que acontece na parábola? Acontece que os vinhateiros não respeitam aquilo que foi combinado. O dono da vinha manda os seus empregados para buscar a parte dos frutos que era de direito dele receber. E o que é que os vinhateiros fazem? Espancam, apedrejam e matam os empregados do dono da vinha, 1 e 2 vezes. E chegam ao absurdo de fazer a mesma coisa com o filho do dono da vinha. Porque eles pensam, não é? Este é o herdeiro, vamos eliminá-lo, e assim não haverá mais ninguém, não haverá mais obstáculo nenhum, e nós vamos poder tomar posse da vinha, que no entanto não era deles. E a interpretação da parábola começa justamente com a pergunta que Jesus faz aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará ele com esses vinhateiros? É a pergunta que Jesus faz a vocês e a mim neste domingo. O que fará o dono da vinha com os vinhateiros, dos quais ele esperava uma atitude, e no entanto, eles, não é, responderam ao dono da vinha com uma atitude completamente diferente. E nós podemos extrair das leituras bíblicas da missa de hoje 2 ensinamentos muito preciosos. Eu quero iluminar a primeira reflexão com o texto da primeira leitura. Porque o texto da primeira leitura é um lamento, é um desabafo de Deus, feito pela boca do profeta Isaías. Deus diz: a minha vinha é a casa de Israel. Porém, eu esperava da minha vinha frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Contava com uvas de verdade, mas produziu ela uvas selvagens que não prestam para nada. Eu penso que aqui nós temos pessoas que trabalham, não é? No campo, agricultores, e pessoas também que gostam de cultivar flor em casa, etc. De modo que é perfeitamente possível compreendermos a decepção de Deus. Quando nós, por exemplo, plantamos alguma coisa e esperamos que aquela planta vai vingar, e o que acontece? A planta não vai para frente. Ou plantamos alguma coisa esperando, não é? Que daquela planta venham frutos bons, e às vezes a árvore não dá fruto, ou dá fruto estragado que não serve para nada. E Deus nos plantou neste mundo para sermos as suas vinhas.
Olha que coisa bonita. Vocês e eu somos as vinhas que Deus plantou no campo deste mundo. E nós devemos nos perguntar: que tipo de fruto tenho eu produzido? Será que este lamento de Deus, que feito em relação ao povo de Israel, Deus não está fazendo em relação a você e a mim? Será que Deus não está dizendo sobre você e sobre eu também neste dia: eu esperava de você frutos bons e no entanto você tem produzido porcaria que não serve para nada, a não ser para ser jogada fora? Perguntemo-nos, irmãos e irmãs, com muita sinceridade: que tipo de fruto tenho eu produzido para a glória de Deus e para a minha salvação? Eu, sendo cristão, outro fruto não posso produzir, senão frutos bons. E o apóstolo, na segunda leitura, nos diz o que devemos fazer para produzir os frutos que Deus espera: ocupando-nos com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtuoso e mereça louvor. Será que estamos nós ocupando-nos com isto que o apóstolo elenca, ou perdendo nosso tempo com coisas banais e inúteis que nos levam a produzir coisas igualmente banais e inúteis que não servem para nada, a não ser para ser jogada fora? E o outro questionamento é justamente fruto deste, a respeito de nós muitas vezes nos considerarmos donos daquilo que não nos pertence. E aqui eu não estou falando de coisas materiais, estou falando das coisas de Deus. Certamente vocês já ouviram pessoas dizendo assim: ah, você não está aqui na minha igreja, então você não vai para o céu. Ah, você já está condenado. Ah, você é católico? Ah, então o seu lugar no inferno já está garantido. Há pessoas suficientemente petulantes para dizer uma aberração dessas, que se julgam donas do que não é delas, da salvação. Nós não somos donos de nada, nada. Deus nos colocou apenas como administradores das suas coisas. Eu sou padre, mas eu não sou dono de nada. Vocês, fiéis, também não são donos de nada. Ninguém é dono de nada. Tudo pertence a Deus. É este o sentido da parábola. O dono da vinha é Deus. Os empregados mortos são os profetas. O filho morto fora da vinha é o Cristo, morto fora dos muros de Jerusalém, no Monte Calvário. Os vinhateiros assassinos são sacerdotes e anciãos do povo do seu tempo, mas podemos ser nós também. Quando nos apossamos daquilo que não é nosso, que não nos pertence, e nos consideramos donos daquilo que Deus apenas colocou nas nossas mãos para que pudéssemos administrar. Voltemos então para casa hoje perguntando: e seria bom que nós fizéssemos uma listinha, porque às vezes a gente sai da igreja, chegou ali fora, já esqueceu o que foi falado. Fazer uma lista: quais frutos bons eu tenho produzido? Quais frutos ruins eu tenho produzido? Um exame de consciência. Colocar no papel, isso faz muito bem. Nos ajuda, não é? Olha, eu tenho feito isto de bom. Mas eu tenho feito isto de ruim. Que Deus precisa podar, arrancar de mim.
para que os frutos bons possam ser maiores que os ruins. Nesta consciência de que não somos donos de nada. Tudo, sobretudo a salvação, é dom de Deus que Ele dá para quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Olhemos para Nossa Senhora neste dia, não é? A sua imagem está ali, colocada porque dia 12 de outubro está chegando. E pensemos que a vinha predileta de Deus é Maria. Porque da vinha predileta de Deus, que é Maria, brotou o fruto excelente que é Jesus Cristo. O cacho de uva perfeito que é Jesus Cristo. O que os homens fizeram, o que nós fizemos, amassamos este cacho de uva na cruz. Mas Deus, a partir disso, fez escorrer este vinho da uva, do cacho de uva que é Cristo, que é o dom da salvação. O vinho nos traz alegria. E Jesus é justamente este vinho, o vinho novo, o vinho da nova aliança, que traz alegria, a alegria da salvação à inteira humanidade. Então olhemos para Maria e peçamos que, tal como ela, sejamos nós no mundo estas vinhas plantadas por Deus, que produzem frutos e frutos bons, para a sua maior glória e para o bem de toda a igreja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. ao Deus que nos chama continuamente e nos faz participantes da sua missão, rezemos com a confiança de filhos e filhas, dizendo: Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Protegei, Senhor, vossa igreja, para que persevere em sua missão de anunciar a alegria e a esperança do Evangelho a toda a humanidade, nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Fortalecei a vida missionária do Papa Francisco, para que, com seu testemunho profético, continue a animar a igreja em saída, nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Iluminai o povo brasileiro para que apoie representantes políticos comprometidos com a produção de abundantes frutos de justiça e paz na sociedade, nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Sustentai na fé e no testemunho evangélico os missionários e missionárias além fronteiras, para que sua presença seja sinal fecundo e evidente da boa nova do Evangelho, nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Firmai em nosso meio a consciência ecológica, para que os ricos dons da natureza, nossa casa comum, sejam sempre mais preservados em favor da vida saudável nossa e de toda a criação, nós vos pedimos. Eis, Senhor, enviai-nos. Neste dia de São Francisco de Assis,
Nós os pedimos, Senhor, enviai as chuvas de que tanto precisamos e ajudai-nos a agir de modo responsável em relação à natureza, que é obra vossa. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vô-lo pedimos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nossa salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco de Assis e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com amor e confiança, rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o Cristo Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Embora sendo muitos, nós formamos um só corpo, porque participamos de um mesmo pão e de um mesmo cálice. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Eu gostaria apenas de recordar as instruções a respeito da Santa Comunhão. Aqueles que forem receber a comunhão, fiquem em pé
e estendam a mão como de costume, porque nós não podemos administrar a comunhão na boca dos fiéis. Então, se você for comungar, fique em pé, aguardando naturalmente a passagem do ministro, estenda a sua mão conforme ensina a igreja e comungue, tire a máscara e depois imediatamente a coloque novamente no seu rosto. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Amanhã, segunda-feira, não haverá atendimento na secretaria paroquial. Na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, celebraremos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E nós vamos celebrar a Santa Missa em honra da nossa padroeira, no dia 12 de outubro, às 7h30 da noite. Não haverá procissão, nem outras manifestações neste sentido, apenas a Santa Missa, na segunda-feira, 12 de outubro, 7h30. Mas, para aqueles que não conseguirem obter a senha, o convite para a missa, nas missas dominicais, nós faremos também um momento de louvor à nossa padroeira, com a consagração à Nossa Senhora Aparecida, não é? Então não fique preocupado, nem entre em pânico, nem nada disso, se por acaso você não conseguir, não é a senha para a missa do dia 12 de outubro. Nós iremos disponibilizar 76 senhas, como nós fazemos com as missas dominicais, que estarão à disposição a partir da terça-feira na secretaria da paróquia. Então, semana que vem, teremos as missas dominicais de manhã e à noite, e na segunda-feira, no dia 12 de outubro, a missa, não é, em louvor à nossa padroeira, às 7h30 da noite. Não vamos fazer à tarde, não é? Porque não tem como fazer à tarde por conta do calor. Então, à noite está mais fresco, né? Então celebraremos a Santa Missa às 7h30 da noite. Eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que ao longo desta semana passaram na secretaria para colocar o seu dízimo em dia, ou que se tornaram dizimistas e não eram, não é? Eu não me importo se falarem por aí que eu falo muito de dinheiro na missa, porque se eu não precisasse, eu não falaria. E a grande questão é que nós precisamos sim nos sentir todos responsáveis por isto aqui. E como é que nós nos responsabilizamos? Entregando o dízimo, que é um mandamento de Deus e da igreja, e fonte de bênção para aquela pessoa que é fiel no seu dízimo. Portanto, se você não está em dia, se você não é dizimista, faça-o, não é? Você verá que Deus, não é? Ele também sabe retribuir em generosidade a nossa generosidade para com Ele. E nós estamos promovendo fazendo uma promoção de pizzas. A paróquia, mas quem está organizando melhor é o apostolado da oração. Então ajude-nos, não é? A promoção, as pizzas serão para o dia 14 ou 15, 14, não é? 14 de novembro. Então, se você tiver condições e puder, colabore conosco, adquira, compre a sua pizza, não é? Para o dia 14 de novembro, e a renda será também para a nossa paróquia. E eu gostaria de desejar à família do senhor Guido Marque, cujo 7º dia hoje celebramos, não é?
gostaríamos de desejar a vocês uma palavra muito especial de solidariedade, de conforto e de esperança, não é? Para que a certeza da vida eterna e da ressurreição possam confortá-los neste momento de dor. E voltados para a imagem de Nossa Senhora, cantemos pedindo a sua bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.